A paz do Senhor. Continuando a nossa meditação e exposição sobre esta carta que eu chamo de carta pastoral, Calvino também incluiu ela nas suas comentários de cartas pastorais. A carta de Filemão, agora do versículo 8 em diante, diz assim: Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como a meu coração. Nós podemos observar aqui o apóstolo Paulo, o seu relacionamento com Filemão, cooperador dele, juntamente com Af e Arquipo. Ele está intercedendo agora pela vida de Onésimo. Onésimo, pelo que se deixa subentendido nessa carta, e praticamente o texto é baseado totalmente em uma carta de recomendação do apóstolo Paulo referente à vida de Onésimo a Filemão. Onésimo foi um servo de Filemão, um escravo de Filemão, e que na sua caminhada, no seu servir, ele acabou subtraindo algo de Filemão, algo de valor, algo que custou um certo preço, fugiu-se para Roma, e lá em Roma, pela direção do Espírito Santo de Deus, pelo trabalhar de Deus, pelos planos e o propósito de Deus, ele teve contato com o apóstolo Paulo. E tendo contato com Paulo, ele teve contato com o Evangelho. E como o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, Onésimo foi transformado. Onésimo nasceu de novo. Onésimo agora se tornou um filho de Deus, um participante do reino de Deus, um templo do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. E Onésimo, na sua vida, ele sentiu o desejo no seu coração, pela graça de Deus, de se reconciliar com Filemão, de também ser útil a Filemão, assim como Filemão era útil ao lado de Paulo, como cooperador de Paulo. Embora Onésimo estava ao lado de Paulo, ao lado do grande apóstolo, mas ele também queria estar ao lado de Filemão, servindo, auxiliando. Antes ele era como escravo, mas agora ele queria mostrar não somente que ele havia se arrependido do erro que ele cometeu no passado, mas ele era uma nova criatura. Agora ele era um servo do Senhor Jesus Cristo, alguém que ia servir de bênção também para a vida de Filemão. Por quê? Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo de número 6, que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear no espírito, colherá vida e paz. Se semear na carne, colherá morte e corrupção. Filemão, como nós vimos no primeiro vídeo, meditando, ele era uma pessoa que semeava a fé, o amor, a graça de Deus, que corações dos santos eram reanimados através da vida dele. Vida se sentia encorajada, reanimada, fortalecida de estar junto com Filemão, de ser participante da mesma comunhão, do mesmo ministério e do mesmo servir a Deus juntamente com Filemão, porque esta era a atitude e que Filemão expressava ao lado de Paulo, como cooperador de Paulo. Então Filemão semeava unidade, Filemão semeava cooperativismo, unidade, submissão, estando debaixo da cobertura de Paulo. E Onésimo desejou estar debaixo da cobertura de Filemão. Aquilo que Filemão plantava, ele estava colhendo através da vida de Onésimo. E Onésimo ia colher através da vida de Filemão aquilo que Filemão também colhia na vida de Paulo. Olha que coisa profunda. Então Paulo está dizendo que ele tinha uma grande confiança em Jesus Cristo, uma comunhão, uma ligação, uma fidelidade, uma certeza, uma convicção, que ele podia mandar a Filemão fazer aquilo que convém, porque Paulo tinha autoridade apostólica, autoridade ministerial, e Filemão, ele era um subordinado de Paulo na hierarquia, mas Paulo, espiritualmente, ele agia como um homem de Deus, movido pelo Espírito Santo. Ele não agia através da tirania, do imperativismo, mas através do exemplo, do amor que ele aprendeu de Jesus Cristo. A graça de Deus, a expressão de Deus. Ele falou, olha, eu poderia te mandar, todavia peço-te antes por caridade.
amor. Através do amor, através da nossa vida relacional de amor, de amar o próximo uns aos outros, que é o mandamento que Jesus deixou, e expressar esse amor não por causa de um mandamento, uma obrigação, mas por causa de um relacionamento, de uma experiência, de uma vida espiritual que nós temos com Jesus Cristo, e que através de Jesus Cristo nós compartilhamos com uns aos outros e nos tornamos família do amor. E aí Paulo fala, tal como eu sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Mais uma vez ele repete que ele é prisioneiro. Mas ele acrescentou algo interessante, ele usou o velho. No grego, presbítero. E presbítero significava uma pessoa velha, uma pessoa anciã, uma pessoa madura, uma pessoa vivida. Dá para se ter uma noção aqui que Paulo tinha aproximadamente aqui mais de 55 a 60 anos. Ele já era uma pessoa vivida. Então ele está se colocando ele como uma pessoa madura, uma pessoa que pelo seu tempo de vida, ele não usou os seus títulos espirituais, apóstolo de Jesus Cristo, pregador e doutor dos gentios, mas ele falou como velho, como aquele que anda com Jesus Cristo, que tem servido a Jesus Cristo há muito tempo e como prisioneiro. É isso, Filemão, que eu quero mostrar para você. É isso que eu estou expressando. E esses passos, essas pisaduras que eu quero que você siga. Como eu falei para Timóteo, agora eu falo indiretamente para você. Tu tens seguido o meu modo de viver, minha fé, meu amor, minhas lutas, minhas aflições, minha doutrina. Filemão, você também tem acompanhado, você é meu cooperador, você está comigo. Eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo e o Senhor tem me sustentado, me amparado, me conservado até aqui, porque grande é a graça, a misericórdia e o amor de Deus para com cada um de nós. Então, aí ele vai aplicar esse princípio dizendo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como a meu coração. Ele está intercedendo agora por Onésimo. Onésimo significa útil. E nessas frases, no grego, Paulo está trabalhando com o nome Onésimo. Onésimo, inútil, mas agora muito útil. Eu estou te mandando. Agora ele está vivendo a altura do nome dele. Ele está expressando a natureza do nome dele. Por que antes ele era inútil? Porque era uma vida que não conhecia Jesus. Era uma vida presa ao pecado e que havia até prejudicado o Filemão. Mas Jesus entrou na história. Jesus entrou naquela vida. Jesus expressou e realizou a sua obra. Agora ele era útil para Deus, para os apóstolos e para Filemão. Ele se tornou muito útil, porque agora ele era um vaso do Espírito Santo, alguém que andava na presença de Deus para fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele. Então Paulo está falando, olha, no outro tempo ele foi inútil, mas agora a ti como apóstolo, como preso, como velho, ele é muito útil para mim e é muito útil a você também, mas eu estou lhe enviando e receba ele não com coração, com mágoa, com ressentimento, mas receba ele como você está recebendo a mim, a Paulo. Quer dizer, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção que você dirige a mim, a Paulo, dirige a Onésimo, porque tal como eu sou, Onésimo é. Esse era o princípio do ministério de Paulo. Sede meus exemplos como eu de Cristo. Sede meus exemplos assim como tem visto minha maneira de proceder, porque todo aquele que tem a submissão, todo aquele que acompanha o homem de Deus e faz aquilo que o homem de Deus faz, é semelhante, se torna um só espírito, num só ministério, cada um usado nas suas características, mas na mesma unidade de fé. Então ali estava a presença de ministerial, da unção de Paulo, que Jesus Cristo havia concedido, que Jesus realizava a mesma obra. É o mesmo princípio que Deus vem mostrando desde o Velho Testamento. Quando Deus levantou os 70 anciãos, capítulo de número 11 do livro de Números, você vai ver, o Espírito Santo não veio do céu sobre aqueles 70 anciãos, mas Deus tirou o Espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre aqueles 70 anciãos. Moisés continuou com a mesma plenitude do Espírito, mas aqueles anciãos receberam do mesmo compartilhar, do mesmo Espírito, da mesma comunhão, da mesma unidade, para servir, andar com Deus, exercer o ministério e ser útil ao povo de Deus. E quando Moisés estava encerrando a sua carreira, o seu ministério, Deus mandou Moisés impor as mãos sobre Josué, porque o espírito de sabedoria e de poder que estava em Moisés seria compartilhado também com Josué. E o Senhor foi com Josué como foi com Moisés, porque a expressão é a mesma. E nós podemos ver também Elias e Eliseu,
O mesmo princípio, a mesma fé, a mesma expressão. Esta é a realidade. E nós podemos ver isso na vida de Jesus Cristo. Os 12 apóstolos expressavam Cristo. Eles expressavam a presença de Cristo. Os frutos do Espírito Santo que havia em Jesus Cristo agora estavam na vida deles. E da vida deles passou aqueles que estavam com eles e permanecem na igreja através do mesmo princípio. Então Paulo falou, pode receber Onésimo como você está recebendo a mim. Porque a mesma virtude, a mesma unção que está em mim, o mesmo exemplo está nele pelo poder do evangelho que nós proclamamos. Continuando. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Olha que profundo. Paulo falou, poderia conservar ele aqui comigo, sabe que eu estou na prisão, eu preciso de auxílio e ajuda, mas eu estou enviando ele para você porque eu preciso do seu parecer, porque ele está me servindo como você me serve, e eu sei que você tem prazer que ele me sirva. Mas eu quero que ele vá e que ele venha, que ele seja feito voluntariamente, com vontade e submissão, não por força, porque esse benefício é pleno e traz resultado nas nossas vidas. Essa é a maneira de servir, essa é a maneira pastoral, este é o exemplo de igreja, nada forçado, nada por obrigação, nada por imposição, mas tudo debaixo do amor, da graça, da misericórdia, da voluntariedade, porque as vidas reconhecem que são servas de Jesus Cristo, que são prisioneiras de Jesus Cristo pelo amor, a graça e a misericórdia, e têm prazer de fazer a vontade de Deus, porque negaram a si mesmo, as suas vontades, o seu orgulho e a sua soberba para expressar o fruto do Espírito, amor, longanimidade, paciência, benignidade, mansidão, temperança, e expressar o resultado desse fruto que é obras de amor. Jesus Cristo falou que assim como o Pai amou a ele, nós devemos amar uns aos outros, porque o amor dele estaria em nós e permaneceria em nós. E Paulo, nessa carta, ele está revelando esse fato, esse propósito. E Filemão é essa expressão, essa realidade. Então, continuando, aqui diz assim, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não como servo, não como doulos, escravo, aquele que está pronto para servir. Antes, mais do que servo, como irmão amado, Filadelfos, amor fraternal, comunhão, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Que princípio, que realidade, que fato glorioso, tremendo e maravilhoso que Paulo declara nesses versículos. Olha o que aconteceu na vida de vocês, no relacionamento de vocês, no serviço dele contigo. Foi algo que por algum tempo ele foi separado de ti para que ele fosse restaurado a você, não como um servo, como um escravo, e você como o senhor dele, você tinha o poder até mesmo de tirar a vida dele. Essa era a lei romana. O direito romano estabelecia se o senhor tinha poder e domínio sobre o escravo, porque o escravo era considerado como um objeto, não como um ser humano. Poderia apanhar, poderia ser morto e destruído e ninguém reclamaria, porque era escravo. Mas Paulo mostrou que em Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho, não existe isso. Somos um em Cristo Jesus. Somos irmãos, amamos uns aos outros. E Onésimo, ele fugiu dali para ter um encontro com Jesus Cristo. E ele retornou ali, não como um servo, mas como um irmão fraterno, como um homem de Deus, como alguém muito maior, superior e amplo, cooperador agora de Filemão, e o que é mais glorioso ainda, como se fosse o próprio apóstolo Paulo ali, porque a virtude, o poder e a unção do Espírito Santo ia se expressar na vida dos dois. Você lê Atos 28, você vai ver que quando Paulo chegou em Roma, ele recebeu o direito de alugar uma casa e ficar junto com um soldado ao lado dele. E você pode ver em Filipenses que os soldados que ficavam junto com Paulo levou o evangelho à casa de César. E você pode ver que Paulo ficou 2 anos ali pregando, proclamando, anunciando o evangelho, e todos tinham acesso a ele. Foi um momento que Onésimo teve encontro com Jesus Cristo.
foi transformado, impactado, revestido pelo Espírito Santo e se tornou um vaso do Senhor, um homem de Deus. E agora ele está ao lado de Filemão, como se fosse o apóstolo Paulo, e Filemão como se fosse um apóstolo Paulo, juntamente com Onésio, e aquele relacionamento dos dois no servir, no compartilhar, ia servir de exemplo à igreja, aos irmãos em volta, sobre o que é o amor, a misericórdia, o perdão, o serviço e o compartilhar. Resultado, vidas impactadas, transformadas, cheias do Espírito Santo e atraídas para o reino de Deus. Que princípio glorioso e precioso nós aprendemos nesta carta, nós recebemos nesta carta. Que princípio que precisa ser reavivado pelo Espírito Santo nos nossos dias. Hoje qualquer coisinha, a divisão, a separação, a mágoas, não há mais contato, a ausência de perdão, e o inimigo trabalha com isso para gerar raiz de amargura e contaminar a muitos, e as orações são impedidas por causa de raiz de amargura, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, essas coisas vão ser tiradas, vão ser extirpadas do meio do reino de Deus, e o amor como chuva, como uma cachoeira, como um ribeiro, vai ser derramado no corações de todos os filhos e filhas de Deus, e na unidade do amor e da comunhão do Espírito Santo seremos um, como Jesus é com o Pai e conosco através do Espírito Santo. Haverá perdão, haverá liberação do amor, do perdão, da reconciliação, da unidade, e seremos como os apóstolos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que impacta essa geração, que proclamam o Evangelho e que é acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas, porque todos verão em nós a família de Deus, homens e mulheres que refletem o amor de Deus, porque os nossos corações transbordam da presença, da graça, da virtude do Deus que é amor em cada um de nós. O apóstolo João fala que se nós não amamos o irmão a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus? Mas aquele que ama a Deus deve também amar o seu irmão. O apóstolo João nos ensina como que eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu não me preocupo com ele, se eu não me preocupo em cuidar dele, em disciplinar dele? Mas nós temos que amar em espírito e em verdade e em obras, não em palavras. E o verdadeiro amor, o apóstolo Tiago nos ensina na sua carta, que não é fazer diferenciação de pessoas. Se chegar um pobre ou um rico na sua comunhão, tem que ser tratado todos, porque o cristão olha não a aparência, mas a essência. A essência é uma alma comprada, resgatada e redimida pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. Este é o valor que todo ser humano tem, desde o mais pobre, o mais humilde, até o de mais alta posição. Todos nós somos salvos pelo mesmo sangue, todos nós recebemos o mesmo evangelho e todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. Então eu termino este vídeo declarando para você: siga esse exemplo. Aplique esse exemplo em sua vida. Tome posse dessas realidades, dessas expressões. Esta carta fala muito conosco. Esta carta mostra coisas profundas para nós que estamos no ministério, para aqueles que querem ser cooperadores aos ministros e para aqueles que querem servir de bênção para a igreja. A unidade, o amor, o perdão, o reconhecimento das realidades, como diz Paulo, quanto mais assim na carne e na natureza humana como no Senhor somos um. E a unidade do Espírito libera o poder, a grandeza, as riquezas, as glórias, as maravilhas do reino de Deus. Como era a igreja do passado, era unânimes em o mesmo propósito, na oração, na comunhão, no partir do pão, e em todos eles havia abundante graça. Que a graça abundante do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, e que a glória do Senhor possa se expressar e manifestar, e que nós possamos ser impactados com essa realidade preciosa e gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Curta aí, compartilhe, se inscreva nesse canal e se torne participante, recebendo sobre a tua vida a mensagem de fé, de bênçãos e de vitória. E que você possa ser abençoado, e que você possa ser um vaso poderoso nas mãos do Senhor, cheio do Espírito Santo, que expressa essa realidade gloriosa, singela e única do Evangelho, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória e a caridade, o amor de Deus nos envolvendo e se manifestando em todos os nossos atos e ações, para a glória de Deus e para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo e a expressão do seu reino sobre a face da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.